Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O meu nome é Mariana Castro e hoje eu vou falar sobre um assunto importante, depois do último suspiro. Para ilustrar, eu vou contar uma história. Certa vez um moço, ele perdeu o emprego e ele resolveu levar um lanche um dia para a irmã dele que trabalhava no necrotério. Ele chegou lá e cumprimentou ela e um senhor de terno preto e gel no cabelo que estava do lado dela. Depois ele saiu com ela para tomar o lanche e ele falou: nossa, como as pessoas que trabalham com você são mal educadas. Eu cumprimentei aquele senhor e ele nem me cumprimentou de volta. Ela falou: mas eu estava trabalhando sozinha. Eles voltaram para a sala e depois do lanche ele viu o mesmo senhor de gel no cabelo e terno preto. Ele falou: desculpa a grosseria, é que eu vim buscar aquele homem. Irmãos, nós não sabemos. É só uma ilustração, mas nós não sabemos o que acontece depois da morte, se vem um anjo, se vem um demônio nos levar para o nosso destino eterno, mas nós temos um destino eterno. Nós não sabemos o que acontece no momento imediato após a morte, mas nós sabemos que existem dois destinos, ou a vida eterna ou a morte eterna. O texto que eu vou ler encontra-se em 1 Coríntios 16, de 55 a 57, diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, ele nos mostra algumas lições. A primeira é o homem comum é vencido pela morte, mas para os cristãos é diferente. Irmãos, tudo que nós fazemos na vida tem prazo de validade. Tem prazo de validade para fazer uma boa faculdade, para arrumar um bom emprego. Tem prazo de validade, depois de uma idade avançada, você não consegue casar e ter filhos. Tudo tem um tempo. E o tempo vai passando, ele vai escorrendo por entre os nossos dedos. Dizem que a vida começa aos 40, mas a verdade é que depois dos 40, 50 anos, a vida vai piorando, a saúde vai acabando, o dinheiro vai ficando menos, e a gente vai perdendo coisas que a gente conquistou durante a juventude, mas as perdas, elas não terminam, elas chegam ao momento em que a gente perde a vida. E a morte, ela acaba com todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, tudo que nós construímos aqui na terra. A morte, ela tira até o nosso corpo, ela tira tudo que nos pertence. Então, para o homem comum, a morte é uma coisa terrível, é uma coisa desesperadora. Ele se diverte, ele procura entretenimento para fugir da ideia de que a morte vai chegar um dia. Mas para nós cristãos é diferente, porque para os cristãos, a morte é o momento em que nós nos encontraremos com Cristo, nosso Senhor, e nós temos certeza de que na vida eterna, no céu, nós seremos felizes com Jesus. Todo o mal vai acabar. A segunda lição, no versículo 56, mostra que o pecado é o causador da morte. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Por que a morte existe? A morte existe porque o primeiro casal, Adão e Eva, pecou, e quando eles iam pecar, antes deles pecarem, Deus falou: não comam desse fruto, porque no dia em que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. E a morte física chegou à humanidade porque eles adquiriram o conhecimento do mal, e o homem passou a praticar o mal, e todos os homens que nascem com a natureza pecaminosa, praticam o mal e praticam o pecado. Então a morte é a consequência do pecado e é a separação de Deus. Mas Deus enviou Jesus para que ele vencesse a morte por nós. Então, para os cristãos, isso não é tão desesperador. O texto fala: onde está a morte, o seu aguilhão? Aguilhão era uma vara de madeira com um pedaço de metal na ponta que servia para espetar o gado, para conduzir o gado. Hoje nós temos a imagem da mortezinha que segura uma foice, e a foice ceifa as vidas, né? A ideia é essa, né? Conduzir a pessoa para o destino eterno. Então, a morte, ela nos conduz para o nosso destino eterno. Pense, qual é o seu destino eterno? Esse texto mostra no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que Cristo livra da angústia no último suspiro. Nós não sabemos quando nós morreremos. Nós podemos morrer de uma doença e levar muitos anos para morrer numa cama. Nós podemos
morrer num acidente repentinamente, nós podemos morrer do coração em um momento inesperado. Nós não sabemos quando nós vamos morrer, mas quando nós estamos com Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Deus nos dá a certeza da vida eterna. E quando nós temos a certeza da vida eterna, o último suspiro, ele não é tão desesperador, porque você tem a certeza de um futuro glorioso, e o futuro é com o Criador dos céus e da terra, é do Senhor que fez todo o universo. Esse Senhor, Ele oferece a comunhão com você nesse momento. Hoje você tem esse convite por meio de Cristo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você entregar a vida para Jesus, no momento do seu último suspiro, não vai ser desesperador. Você vai receber consolo dos céus e você terá a vida eterna. Amém?